Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso e dando continuidade, nossas aulas de vMix. Agora a gente vai falar um pouco sobre vMix Call, tá certo? Você pode estar se perguntando, pô Medina, você ensinou Zoom, ensinou Meet, ensinou Skype pro vMix, mas o vMix tem o seu próprio sistema de videoconferência, vamos dizer assim, que é o vMix Call. Beleza, realmente ele tem. Então primeiro eu vou pautar aqui algumas coisas que eu vejo como negativo no uso do vMix Call, negativo, assim, enfim, que pode fazer você deixar de utilizar. No caso, eu falo por mim também que algumas coisas que eu deixo de utilizar devido a essas coisas que eu vou apresentar para vocês, e também vou colocar aqui as opções, mostrar na prática o que fazem as pessoas utilizarem também o vMix Call como uma ferramenta de videoconferência, tá certo? Então, primeiro os pontos negativos, depois a gente vai para a prática verificar se vale a pena para você ou não utilizar essa excelente ferramenta que é o vMix Call. Então a primeira coisa que a gente vai avaliar é a questão de valores, a questão de preço, tá certo? Lembrando que o vMix Call, ele é uma ferramenta dentro do vMix, que no caso o vMix é uma ferramenta paga, tem a versão gratuita, mas ele trabalha só com 480p, então não vamos nem comentar em relação a isso. E na versão iniciante, aqui a versão básica, no caso aqui esse Basic HD, se nós descermos aqui, vamos verificar aqui a seguinte, a quantidade de vMix Call que ele tem. Então no caso aqui, a de $60, você não tem nenhum tipo de chamada disponível com o vMix Call nessa licença. A primeira que tem direito a um participante, um input de vMix Call, é a HD de $350. Então, o dólar alto como está, você tem que ver se compensa. Acima disso, temos 4 participantes, que é a 4K, que tem um valor de $700, e depois a Pro, que é 1.200, e essa Pro aqui é a versão que você baixa de forma trial, o trial ali, experimental, para você utilizar. Então, aquela já é a versão Pro, tá? E aqui no vMix Call ele tem direito até 8 ou somente 8 participantes. Então aqui nós temos dois pontos negativos, não digo negativos, mas que faz você pensar, tá? A questão da quantidade de pessoas, que você pode até 8 participantes, então se tiver uma reunião que você precisa de uma plateia maior, mais pessoas debatendo, então você já não consegue ao mesmo tempo mais de 8 pessoas, Algumas pessoas têm mais participantes, mas coloca 8 de cada vez e já agenda outras pessoas e importa, enfim, faz um esquema lá que dá para fazer dentro do vMix, porém, ao mesmo tempo, você consegue no máximo 8 participantes, ok? E o outro ponto é o preço, Hoje, $1.200 é um valor bem considerável para você estar escolhendo uma ferramenta que vai te fornecer somente 8 chamadas. Se você estiver comprando para isso, o que muda da 4K para Pro é a quantidade de chamada aqui, no caso do vMix Call, e a questão do replay. Do resto, ela é igual a resolução, tudo que é Pro, beleza? Então, aí você vai definir primeiro se vale a pena você comprar, pagar, para ter essa licença por essas funções aqui no caso do vMix Call. Então temos aqui já duas opções para serem avaliadas. E a terceira, que eu falo para vocês é o seguinte: o vMix Call, ele trabalha com link URL HTTP, ou seja, você vai ter que abrir esse link em um navegador, seja no celular, seja no computador, ok? O que acontece? Normalmente empresas, empresas assim, corporações tal, têm a sua navegação limitada, bloqueada dentro das suas limitações, dentro da sua rede, Então, se você criar um link para um participante que está dentro de uma rede de uma empresa, alguma coisa do tipo, com limitação de navegação, bem provável que ele não vai conseguir abrir esse link, Isso acontece muito, palestrantes, pessoas que estão dentro de uma empresa e não conseguem acessar a internet somente em sites já pré-definidos, Então, se você mandar um link do vMix Call para ele não vai conseguir acessar, dependendo do tipo de firewall que essa empresa tem. Então, é uma coisa bem a se considerar, até porque eu conheço algumas pessoas que utilizam bastante, ou utilizavam bastante o vMix Call, mas devido a essas questões aí,
migraram para o Zoom e tal, porque realmente é um problema essa questão do bloqueio, tá? Eu nunca passei por isso, mas se você trabalha com transmissão, videoconferência, bem provável que você vai passar por essa questão de bloqueio. Falo porque eu já passei, inclusive clientes que eu já fiz transmissão com videoconferência que utilizam somente o Teams, que por exemplo, o Banco do Brasil. Já fiz transmissão para o Banco do Brasil, que somente o Microsoft Teams era permitido, né? Não, nem outro programa era permitido. Então você pode passar sim por esse bloqueio, ok? Muito bem, então dito isso, mostrei para vocês alguns pontos a serem considerados, né? Então se você já passou por, para mim o problema não é dinheiro, né? Eu posso comprar licença, a quantidade de pessoas também é suficiente porque eu vou fazer entrevista, uma coisa ou outra, algumas pessoas, e eu também não tenho problema com bloqueio, né? As minhas chamadas vão ser mais para pessoas que são fora de empresas, em casa e tal. Então beleza, então você consegue dar continuidade no uso prolongado aí com o vMix Call. E como utilizar o vMix Call, tá? Então eu só estou com a minha câmera aqui e a partir de agora a gente vai começar a configurar o vMix Call de uma forma simples, tá? Lembrando que dentro do vMix eu posso fazer um roteamento de áudio com seus bus, né, habilitados aqui no vMix. Eu tenho um bus aqui habilitado, mas isso aqui a gente vai ver na aula de roteamento de áudio, tá certo? Então, por enquanto vai ser uma aula simples sobre vMix Call. Então, para dar início a essa configuração, você vem aqui em adicionar entrada e vai no menu vídeo chamada, tá? Aqui você vai ter o início da configuração da sua videoconferência com o vMix Call. Então, desse lado de cá, você tem duas opções aqui, ó, anfitrião da reunião, né, que no caso você, ou conectar-se a uma chamada. Qual que é a diferença? Aqui eu vou ter os links que eu vou passar para as pessoas que irão participar, fazer as configurações aqui, e nessa daqui eu vou participar de uma outra videoconferência diretamente com outro vMix. Então, eu vou fazer uma chamada ponto a ponto, vamos dizer assim. Então, isso aqui é bem utilizado. Digamos, uma banda vai tocar em outro local, você quer uma conexão mais direta, com mais fidelidade, você utiliza aqui vMix com vMix, né? Programa com programa, para te dar um melhor aproveitamento aí, da sua infraestrutura de áudio e vídeo, ok? Mas no caso aqui da videoconferência, a gente vai estar utilizando aqui uma forma de anfitrião, a gente vai organizar, né, e mandar esses links para as pessoas. Então eu vou deixar dessa forma, tá? Aqui tem a senha, todo input de vMix Call, ele gera um link e gera uma senha, tá? Diferente para cada um, tá certo? Então você tem aqui a senha e você tem aqui o link que você vai passar para a pessoa, tá? Então você vai copiar e mandar para a pessoa. Outro detalhe também que você tem que considerar em relação ao vMix Call, que ele você não consegue criar, tá? A gente pode dar um jeito de fazer as pessoas se enxergarem, mas não é uma reunião tipo Meet e o tipo Zoom. O pessoal não vai entrando e vai se vendo a galeria. A pessoa vai ver somente você. Por padrão, ela vai ver aqui, ó, o Output 1, né? Quem que é o Output 1? É aqui, o PGM, tá? Então ela vai ver somente você. Ela não vai ver o Ciclano, o Beltrano, né? A Maria, o João, que está entrando junto lá com outros links vMix Call, tá? Ela vai ver somente você. Tem como fazer eles se verem? Sim. Aí você vai ter que criar uma cena. Eu criei uma cena lá, coloquei todos eles nessa cena. Vou mudar a fonte de vídeo aqui do vídeo para outro output. Ó. Você tem aqui 4 saídas. Então você vai lá e cria uma cena como a gente criou anteriormente, né? Com as imagens ali. E fala que essa cena é o output 4, por exemplo. Aí você vai colocar esse cara que vai entrar para esse link, ele vai ver o output 4, né? Uma cena que você criou, não vai ver aqui o output 1, beleza? Aí nessa cena, com o output 4, você coloca todos os participantes e aí eles conseguem se ver, tá? Então esse é um detalhe também a se considerar, porque por padrão eles não vão se ver, a não ser que você faça um output aqui para eles poderem estarem juntos na mesma cena, tá certo? Dando prosseguimento, a questão da banda, né? Qualidade que você quer que essa pessoa se conecte. Então, por padrão, ele coloca aqui uma quantidade de bitrate de 1200, baixo, né? E uma resolução de 720p. Por padrão, a gente utiliza isso aqui, mas se você vê que a pessoa tem uma qualidade de internet muito ruim, você pode estar escolhendo outra resolução. Você pode mudar isso depois também, tá? Tudo isso aqui, ó, tanto essas opções, tanto esse primeiro com as outras, você consegue mudar também depois, tá? E a questão do áudio, ó, isso aqui a gente vai usar bastante depois na parte de roteamento. O que é? O que ela vai escutar? Então, se você botar um master, tudo que você estiver indo para master, ele vai escutar também, tá? Aqui no caso eu tenho um headphone e o buzzar, que não por padrão, provavelmente o seu não vai mostrar, que é aqui, ó, tá habilitado, beleza? Então eu recomendo de início já
já de início a gente utilizar o buzzar, mas a gente não vai misturar as informações, deixar aqui para a gente aprender lá na aula de roteamento, tá certo? Aqui você tem mais informações avançadas, se você quiser, habilitar registro em modo de latência baixa, tá? Se caso tivesse um link muito ruim, ok? Então, por padrão, eu venho aqui e copio esse link, ó, venho aqui, ó, link copy, e eu mando para a pessoa para ela poder acessar, tá? Simplesmente isso, ok? Então, eu vou dar ok aqui, ó, perceba que ele vai virar o quê? O 2, ó. Eu já tenho um aqui, o 2, tá certo? O 2 já caiu aqui, tá? Perceba que tá o call e mais um número. Esse número é a senha da pessoa, tá? Eu posso alterar o nome aqui? Posso, né? Mas a partir do momento que a pessoa entrar com esse link, ela vai ser obrigada a botar o nome dela, escolher a câmera, aquela coisa toda. Aí o nome dela já vai aparecer aqui, tudo bem? Então agora eu vou mandar o link para a participante entrar nesse input do VMix Call. Então com o link aberto lá do lado do participante, né? Perceba que foi colocado o nome na página lá que a pessoa abriu, então o nome já veio automaticamente aqui. Também está chegando o áudio da pessoa, então o VMix Call, semelhantemente o Skype por NDI, ele vem o áudio e o vídeo, né, separado de cada um. Então cada participante vai ter sua fonte de áudio independente, né? Então eu tenho aqui o áudio dela modulando, né? Porém está desabilitado, né? Esse azul está desabilitado, então não está indo para lugar nenhum. Então, ó, perceba que aqui também, ó, no mixer aqui do lado, ó, está em azul, né? Então, eu não quero escutar a pessoa. Então, beleza. Então, eu faço aqui e tiro aqui, ó. Exemplo, né? É uma forma de você não ficar ouvindo caso isso te atrapalhe, tá certo? Você pode depois simplesmente solar aqui para poder escutar o que a pessoa está falando. Mas aí você tem que tomar cuidado, enfim, se não vai te atrapalhar. Essa questão do VMix você tem bastante cuidado, porque por padrão, né? Vou até baixar meu volume aqui. Por padrão, ele vem habilitado isso aqui, ó, tá? O fone de ouvido. Então, isso, dependendo da situação, pode atrapalhar. Então, a gente vai aprender bastante em relação a isso na questão do áudio, depois do roteamento, com os buzz aqui do VMix, né? Habilitando mais buzz, porque daí eu direciono, né, a pessoa para o buzz. Por exemplo, eu quero que a Renata aqui vá para o buzz A, beleza? Exemplo, tá? Eu venho com o botão direito aqui em cima dela, ó, e aqui eu tenho várias opções que eu posso estar alterando, ó. Eu posso desconectar ela, qual que é o vídeo source, o que ela vai enxergar, né? Se eu vim aqui e mudo para o output 4, eu defino, né, quem que é o output 4, a gente já vai fazer isso aí, tá? Não se preocupe. Ela vai ver outra coisa, não vai ver minha câmera aqui que está no PGM, tá certo? A qualidade da resolução, aquela coisa toda que eu falei para vocês, você pode alterar aqui. E você pode mudar aqui o áudio, ó. Então ela vai escutar o master, ela vai estar dentro do grupo master? Não, ela quer estar dentro do grupo do buzzar. Você pode habilitar o A, o B, o C, o D, vários grupos aqui, tá? A gente vai aprender isso. Aí você muda ela. Eu quero que ela vá para o A, por exemplo, tá? Então ela só vai escutar o que tiver destinado para o grupo A. E aí eu tiro ela da master, tá vendo? Tiro ela da master. Tiro isso aqui, lembra? Você tem que tirar isso aqui. Não, se você vir aqui, ó, e cortar para ao vivo, ó, ela vai habilitar o áudio, tá vendo? Habilitou o áudio, ficou verde, foi para ao vivo, porque isso aqui está habilitado. Então você tem que tomar cuidado, ver se é isso mesmo que você quer, né? Senão você tira isso aqui, ó. Aí se você cortar, ela não vai. Pô, Medina, mas qual o sentido de eu cortar ela para ao vivo sem o áudio dela entrar? Aí depende da sua intenção. Se você quer colocar ela inteira, do jeito que está aqui na reunião direto para ao vivo, quando ela entrar, o áudio dela entrar, beleza, deixa marcado aqui e automaticamente o áudio dela habilita, vai para ao vivo. Claro, desde que esteja marcada a master aqui, né? Ó, já está indo para master, beleza? Mas você vai tirar ela da master, você vai colocar no grupo lá, enfim, a gente vai, já vai aprender isso, não se preocupe, tá certo? Eu quero que você entenda a logística de colocar o participante, ó. Então veio para cá o participante do VMix Call, o áudio dele, né, do participante, vem aqui mixando o áudio, né, de forma azul, como a gente viu aquela hora, tá vendo? Então está habilitado. Ele vem marcado aqui o áudio, nessa parte de cima que vai para a massa, e vem desabilitado aqui o áudio, porque nada mais é que essa função aqui também do áudio, ok? E está destinando para o master, tá? Eu já vou dar um início agora para vocês na questão do áudio. Quem que é esse cara aqui, o buzzar? A gente vem aqui em configurações, vem aqui na parte de áudio, saídas de áudio, e aqui eu habilitei, ó. Na verdade a gente vai deixar dessa forma aqui, ó, enable, tá certo? Somente como enable, tá?
que acontece? Eu estou habilitando o grupo A, eu posso habilitar o grupo B, grupo C, grupo D. A gente não vai mexer tanto aqui nessa parte, somente eu vou habilitar o A, tá certo? E outra coisa, toda vez que você fizer uma configuração aqui nessa parte do VMix, você tem que fazer antes da sua live iniciar, porque se eu dar um OK aqui agora, ele vai pedir para reiniciar o VMix. Então toma muito cuidado, tá? Que você vai configurar aqui. A parte de cima aqui é a saída, master, para onde eu vou escutar, minha senha de fone de ouvido. Então eu posso destinar aqui minha saída master para o meu alto-falante, meu fone de ouvido para outro destino físico, enfim. Aí você vai ter que definir. Eu deixo o padrão aqui do Windows, porque ele altera aqui embaixo no Windows aqui o que eu quero como saída de fone, como default, daí ele só vai obedecer, né? Até porque se eu fizer alguma alteração aqui com a live rolando, ele reinicia, e se eu mexer no Windows aqui ele não reinicia, né? Então tem que ver certinho como você configura essa parte aqui antes de iniciar a sua live, sua gravação, ok? Muito bem, então eu habilitei o Buzzar, eu vou deixar ele aqui em Enable, tá? Eu não vou mexer em nada aqui por enquanto, isso aqui para a gente não confundir. Posso habilitar mais grupos? Posso. Digamos assim, eu coloquei o grupo A, tais pessoas, e o grupo B, outras pessoas. Eu posso fazer essa ramificação, ok? E a série padrão aqui dos bus está a master. Eu não vou alterar isso aqui. A partir do momento que eu dar OK, ele vai pedir para reiniciar. Como eu reiniciei aqui o VMix, né? Automaticamente a Renata caiu, né? A participante caiu. Ela teve que dar um F5 lá na página, no navegador, para poder voltar. Então toma muito cuidado nesses detalhes, tá? Que se você fizer isso com uma live andando, você vai ter problema. A pessoa não vai saber reconectar, você vai ter que falar para ela atualizar a página. Então toma cuidado, tá certo? Então o áudio dela está entrando, sem estar ativo aqui, né? Que é o mesmo botão que esse. Está mandando para master, está marcado para entrar ao vivo, caso eu corte para ela, tá? Como eu habilitei o Buzzar, somente o A, eu não fiz nenhum tipo de roteamento a mais aqui, até para a gente fazer uma pós-aula sobre isso, eu vou desmarcar da master. Eu não quero que ela entre na master, porque eu vou cortar para cá, ó. Ela não entrou na master, né? Para onde que ela vai? Eu defini para onde que ela vai aqui no áudio. Que grupo que ela pertence? Buzzar, tá certo? Então todo mundo que estiver no A vai escutar o áudio que ela está entrando aqui, ó. Grupo A, tá vendo? Ó? Aí no grupo A, se eu quiser, eu mando para master. Tá vendo aqui, ó? Eu mando para master, beleza? Ah, mas não está mixando na master. Por quê? Porque eu não marquei aqui, ó, no áudio dela, que ela está na master, no Buzzar, perdão. Então, a partir do momento que eu marquei aqui, ó, ela está no grupo A, que está mandando para cá, vou até tirar da master aqui, ó, que está mandando para o grupo A, tá vendo? Está mandando aqui. E aí, nesse grupo A, digamos assim, eu tenho 15 pessoas no Zoom no grupo A. Então, eles estão conversando entre eles, né? Vou cortar aqui, ó, eu estou ao vivo, mas o pessoal do Zoom está conversando lá entre eles, tá certo? Deixa eu habilitar o áudio do participante. Olha lá, eles estão conversando, estão indo para o grupo A, todo mundo está se escutando, beleza? Por enquanto ninguém está se vendo, né? Porque a pessoa está vendo o output 1 ainda, que é a minha câmera, tá certo? O que acontece? Nesse momento eu estou mandando um áudio, né, da Renata para o grupo A, tá entrando aqui, porém não está indo para master. Se eu clicar aqui, ó, no grupo A, não preciso clicar em mais ninguém aqui, né? Porque eles estão mandando somente para o grupo A. Se eu clicar aqui, ó, automaticamente vai para a master, que está configurado o meu ao vivo aqui dessa forma, e eu consigo agora mandar o áudio desses participantes que estão no grupo A, no caso dela aqui, para a master, no caso, para o ao vivo do meu VMix. Ok? Então, aprendemos aqui de forma simples como adicionar um participante no VMix Call. Não tem muito segredo, tá certo? Entendemos aqui que ele entra com áudio separado, cada participante vai entrar com seu áudio separado. Você tem a limitação da quantidade de pessoas, a questão da licença. Outro detalhe importante também, que esse link padrão que o VMix gera, ele não tem possibilidade de você fazer compartilhamento de tela, tá? Então a pessoa consegue fazer simplesmente um envio de imagem, né, na sua câmera e o seu áudio. Então a pessoa não consegue compartilhar a sua tela. Existe forma de fazer o VMix compartilhar a tela? Existe, tá? Existe um link beta, advanced deles aí que eles colocaram disponível para isso. Vai utilizar o navegador, aquela coisa toda, meio parecido ali com o Meet e tal. Mas existe sim, a gente vai ver na próxima aula como fazer isso, tá certo? Agora foi mais para você aprender como colocar um participante, verificar como o áudio dele entra, que vem desabilitado. Por padrão, ele vem no áudio aqui para o master, você vai mudar pelo menos para um Buzzar, para você tirar eles do ao vivo, né?
colocar eles para conversarem separado e não ir para o seu ao vivo, né? Você consegue fazer isso aqui. E depois o grupo você manda para master ou não. Então, digamos assim, eu quero que eles conversem, eu tiro da master e o grupo fica conversando com o áudio habilitado, ó, não tem problema nenhum, ok? Então, vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito longa também. E na próxima aula, nós iremos aprender a questão de você criar aqui uma cena para você colocar essas pessoas que estão nesse VMix Call para elas poderem se ver também, né? Senão, já pensou se tem 10, 10 não tem jeito. Você coloca ali 8 participantes, mas eles não sabem, eles estão se falando, mas não estão se vendo, eles não sabem quem é quem, né? Porque o VMix aqui, o Call, não te permite, não é uma reunião, eles são convidados dentro de um programa. Então você consegue simular essa reunião para eles se enxergarem e resolver esse problema, ok? Então eu te vejo na próxima aula.